Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que nós estamos falando para os alunos da terceira etapa do ensino médio, do segundo semestre, módulo 2, unidade 1. O tema da aula de hoje é globalização. Nós vamos falar sobre a globalização. Eu trouxe essa imagem, para vocês, para que vocês possam analisar justamente esse processo de globalização que ocorre, em todo o mundo. A globalização, em termos mais frequentes, é justamente o seguinte: envolve essa integração entre diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pela comunicação e pelo transporte. Quando nós falamos de globalização, nós estamos falando da integração. A globalização é a integração dos países do mundo a partir da comunicação e do transporte. Então, a globalização é a integração dos países do mundo a partir dos transportes e da comunicação. Como que essa globalização ela ocorre? Os avanços tecnológicos eles foram essenciais para o processo de globalização, para esse processo de integração dos países. Porque quando se fala que o mundo é globalizado, é porque há uma integração entre os países. Há uma troca de experiências dos países e também de informação, de produtos, de comercialização. Então, a globalização, é essa integração que nós temos dos países do mundo. Vamos dar continuidade? Lembrando que essa integração, ela também ocorre justamente, como marco, ela tem como marco a questão da comunicação e do transporte. E é responsável justamente pela consolidação, Então, a comunicação e o transporte, ela consolidou. Há um termo bem conhecido dentro da globalização, que é chamado de aldeia global. Essa aldeia faz o seguinte, referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas uma das outras, principalmente na integração mundial no meio técnico informacional. A globalização, ela permitiu, então, esse envolvimento, essa integração entre os povos, essa integração entre os países. Quando se fala de aldeia global, é no sentido de que é um conceito que é bem referido nos estudos de globalização. A aldeia global é no sentido seguinte, de que a aldeia significa algo menor, e global no sentido de que há um envolvimento do mundo. Então, quando se fala de aldeia global, estamos falando de quê? De que o mundo ele se torna menor, de que as relações, principalmente a globalização, ela fez com que o mundo se tornasse menor. Aí você me fala, mas como? Qual o sentido de que o mundo se tornou menor? É no sentido seguinte, de que as pessoas elas conseguem se deslocar de uma forma facilmente, de uma melhor forma, em qualquer país do mundo. Além do deslocamento, que envolve a questão dos transportes, a comunicação também é um exemplo. As pessoas elas conseguem comunicar com outras pessoas de uma forma mais fácil, através das redes sociais e através, por exemplo, da internet. Então, isso possibilitou que as pessoas pudessem se comunicar de uma forma mais rápida. Você, no Brasil, consegue interagir com a pessoa lá do Japão, com a pessoa da China, com a pessoa da Alemanha. Então, é um exemplo claro de que da globalização, dessa integração dos povos. Então, essa integração, ela contribuiu com isso, justamente para a aproximação das pessoas, para a aproximação justamente dos povos, dos países, das populações dos países. Vamos dar continuidade? A origem da globalização. Vamos lá. Há vários estudos sobre essa origem, mas a que é mais defendida é justamente a partir da expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV e início do século XVI.
Quando se fala, então, da questão da globalização, alguns pesquisadores trabalham com a ideia de que a globalização, ela surgiu, ela se originalizou a partir do período da expansão marítima, né, das grandes navegações, da mercantilização. Por quê? Porque naquele momento em que os povos europeus se deslocavam para outra parte do mundo, seja por meio das grandes navegações, né, por meio daqueles navios, acabou que ali iniciou-se o processo de integração do mundo. Porque a partir daquele momento que os povos europeus buscavam novos comércios, novos mercados, comercializar com novos países, havia um rompimento daquele olhar ali, daquele mundo europeu, daquela área ali da Europa. Então, o período das grandes navegações foi um período de rompimento, em que os povos europeus justamente iniciou-se o que? Um período, né, expandiu o comércio, houve a necessidade dessa expansão do comércio e, além de tudo, além da expansão do comércio, foi um período, então, de integração do mundo. Então, alguns estudiosos trabalham com essa linha de que a globalização, ela surge a partir desse momento, né, das grandes navegações do mercantilismo europeu. Vamos dar continuidade? Então, há cerca de 5 séculos aproximadamente, que consolidou, né, basicamente a globalização. Lembrando que ao longo dos últimos 50 anos que há uma consolidação, né? Então, a terceira revolução industrial permitiu que houvesse essa consolidação da globalização. A globalização, ela inicia lá nas grandes navegações, mas se consolida a partir dos últimos 50 anos, 60 anos para cá, que há um fortalecimento dessa globalização no mundo. Vamos dar continuidade? Características da globalização. Aspectos positivos e negativos. Uma das características da globalização é o fato de manifestar nos mais diversos campos da sociedade, como na cultura, no espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e também na economia. A globalização, ela se manifestou em várias partes, seja na cultura, seja também nos aspectos sociais, seja não no espaço geográfico, mas com certeza na economia. O maior destaque para a globalização é na economia. Mas no âmbito cultural, o que aconteceu? Com esse deslocamento das pessoas por meio do transporte, que as pessoas saíam de uma determinada área para outra, esse deslocamento através do transporte contribuiu justamente para a aproximação de culturas, para a troca de conhecimento entre os povos. Então, há um envolvimento maior de outras culturas. Além desse envolvimento, há uma troca maior de experiências, de conhecimentos entre as diversas culturas do mundo. Então, a globalização, ela permitiu isso. Então, um dos aspectos que envolve a cultura é esse. Agora, quando se fala em maior avanço, nós podemos perceber que o maior avanço é o econômico. Por quê? Porque a partir da globalização, nós temos um favorecimento do mercado. Então, a economia é o que mais ganha com a globalização, e inclusive é o que mais tem ganhado. Então, assim, a globalização, ela tem levado, com certeza, a um crescimento econômico. Vamos dar continuidade? Além disso, a globalização é o que acontece. Ela ocorreu de uma forma desigual, né? Principalmente, né, em diferentes territórios, né, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo uma ideologia dominante e também perdendo a questão das chamadas matrizes tradicionais. Há uma grande crítica com a globalização
principalmente em relação a isso, né? A questão cultural. Por quê? Porque é um domínio de uma nação, ideologicamente, de uma nação dominante. E aí o que acontece? As pessoas, elas vão perdendo os seus valores, seus aspectos culturais locais. Porque enquanto há um domínio, basicamente, de uma nação que detém um poder econômico, né? Essa mesma nação que detém um poder econômico, ela acaba colocando as suas ideias, ela acaba, de uma certa forma, impondo as suas ideias em outros grupos, em outros povos. Os outros povos acabam perdendo a sua identidade, as suas características culturais locais. Então, essa é uma grande crítica relacionada à globalização. Vamos dar continuidade? Entre os aspectos positivos, né, envolve a questão da evolução dos meios tecnológicos, né, a questão também da difusão de conhecimento. Então, assim, são pontos positivos, né, pontos vantajosos da globalização, né? Efeitos da globalização. Vamos lá. Existem vários elementos que podem ser considerados, como, por exemplo, que envolve, né, a configuração do espaço geográfico internacional, né? As chamadas redes, né? Seja elas de transporte, seja de comunicação, cidades, trocas, capitais especulativos. A partir da globalização, surgem as chamadas redes, que é justamente isso, esse envolvimento entre o mundo, essas redes de integração entre os países. Então, um dos efeitos da globalização é isso, são essas redes que são formadas, justamente essas parcerias entre os países, entre os povos, entre essas potências, entre os mercados. Então, as redes é um exemplo claro, né, de efeito da globalização. Vamos dar continuidade? Essas redes, elas formam o que? Chamados pontos fixos, né? E também os chamados fluxos desenvolvidos entre diferentes pontos, né? Chamadas também as empresas transnacionais. Então, a partir dessas redes, você tem um envolvimento de vários pontos, um envolvimento de vários países e também o crescimento das chamadas indústrias transnacionais, né? Os grupos transnacionais, as grandes empresas, as grandes corporações transnacionais. Então, a partir da globalização, essas transnacionais, elas se fortalecem, porque elas têm as suas sedes nos países ditos desenvolvidos e ricos e também nos países emergentes ou países pobres ou países subdesenvolvidos, elas acabam formando as suas filiais, né? Vamos dar continuidade. E aí eu trouxe uma imagem, né, para que vocês possam ver, né, essa ideia dos fluxos, das redes, né? Vamos falar agora dos chamados países da terceira revolução industrial. No início da Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico limitava-se à Europa Ocidental, né? Já na terceira Revolução Industrial, se espalhou para os países dos Estados Unidos, Japão e Alemanha, né? Uma dessas questões importantes desses países é o seguinte, é que esses mesmos países, eles contribuíram com o processo de globalização, né? Por quê? Porque justamente com esse avanço tecnológico, então a globalização, ela levou isso, ela levou a essa expansão, justamente essa integração dos povos, essa integração das pessoas. Hoje, por exemplo, se surge um conflito no mundo, as pessoas, elas conseguem, eu vou dar um exemplo da Ucrânia. Houve o conflito ali da Ucrânia, da Rússia e da Ucrânia, e instantaneamente o mundo todo pôde acompanhar, porque através da comunicação. A globalização, ela permitiu isso, essa comunicação imediata das pessoas, essa comunicação imediata, né, entre os povos, né? Então, é um dos elementos claros da globalização. E o deslocamento. Então, as pessoas conseguem, por exemplo, sair hoje do Brasil e irem para o Japão, para a Europa. Antes, né, desse processo, desse avanço tecnológico, desse avanço da rede de transporte, da comunicação, as pessoas demoravam meses, né, para saírem do Brasil para ir para a Europa de navio. Atualmente, de avião, as pessoas conseguem dias e horas, então, sim, horas. Então, tudo isso é justamente pelo avanço da tecnologia e é o avanço da globalização. E é isso. Nossos alunos, né, do EJA, né, nós estamos encerrando agora mais uma aula de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado.